Olá, bom dia a todos, a todas e a todos que estão acompanhando essa transmissão. Bem-vindos. Esse é um plantão Tira Dúvidas sobre a Lei Emergencial Aldir Blanc 14.017/2020 e a sua implementação aqui na cidade de Cubatão. Eu sou o Sander, estou conselheiro de cultura na cadeira de circo, faço parte do Movimento Teatral da Baixada Santista, do Movimento Teatral de Cubatão, da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Sou artista do Coletivo 302, ocupante do Galpão Cultural. Estou aqui na cidade desenvolvendo ações, pensando as políticas públicas e pensando esse acesso dentro dessa implementação dessa lei. E estou aqui dividindo a sala com a Alice. Oi, Alice, bom dia. Bom dia, galera. Mais um dia aqui reunido na página do Conselho de Cultura. Tem sido um veículo importante para a gente trocar essa ideia, entender mais sobre a lei e agora, nesse momento de inscrição, ter um parâmetro de como fazer. Então, aproveitem agora para anotar as dúvidas, trazer qual o questionamento mais simples que vocês pensarem é bem-vindo, porque é para isso mesmo. Eu sou a Alice, você já me conhece aqui na página, e bora que bora. Gratidão para quem está aí colando de manhã e passa essa informação, que eu tenho sempre dito, essa responsabilidade de levar a informação desse edital na cidade para os outros parceiros e parceiras que fazem cultura, que tem espaço cultural independente e que precisa desse recurso também. Isso. É isso, gente. O intuito dessa transmissão é que a gente também possa deixar registrado, deixar isso como documento para que outras pessoas possam acessar e tirar suas dúvidas. Muitas vezes a dúvida de um também acaba sendo a dúvida do outro, né? Então é por isso que a gente tem construído esses fóruns permanentes. A gente tem um chat de dúvidas que fica ativo durante todo o dia também. Enfim, tem uma equipe bastante mobilizada tentando trazer todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas referentes ao edital. A gente sabe que é uma linguagem difícil, é uma linguagem jurídica, infelizmente é assim que precisa ocorrer. A construção desse edital já foi muito bem colocada no fórum que a gente teve na quarta-feira, que também está acessível aqui na nossa plataforma do canal do Facebook. E ela foi uma construção pensando olhar para as diversidades, para os territórios vulneráveis. Enfim, foi uma construção muito longa de uma equipe que envolve servidores públicos e sociedade civil organizada, seja através do conselho, seja através da comissão de acompanhamento da Lei Aldir Blanc. O intuito de hoje é que a gente vá olhando as perguntas no chat, mas a gente vai partir para a parte prática, tentando fazer o preenchimento desse formulário, né, que é o que vai validar a participação nesse edital. Então, como ferramenta pedagógica para o dia de hoje, a gente vai passar pelo edital, fazendo ponto a ponto dele. A Alice está me acompanhando, a gente vai vendo as dúvidas no chat, e aí, à medida que a gente for explicando ponto a ponto, a Alice vai colocando essas perguntas aqui e a gente vai tentando responder. O que fugir da nossa alçada, que a gente não tiver competência para responder porque é de outros setores, a gente encaminha isso para a Secretaria de Cultura, para falar com a Secretaria de Finanças, de Planejamento, enfim, qualquer outro setor que seja responsável por uma dúvida que a gente não consiga sanar. Beleza? Mas é isso, a ideia é que a gente faça um encontro participativo e que a gente possa sair daqui com menos dúvidas e todo mundo se inscrevendo e ajudando outras pessoas. Lembrando que no domingo e na segunda-feira a gente vai ter o ponto de apoio lá na Secretaria de Cultura a partir das 14 horas. Então, quem tiver com dificuldade de se inscrever, porque não está conseguindo compreender algumas coisas, apareça na Secretaria de Cultura munido de RG, CPF, comprovante de residência e também tendo a sua história para contar para que a gente possa fazer esses anexos, certo? Então, bora começar essa explicação aí. Tá passando trem, gente. Cubatão, viva Cubatão, cidade que não para de passar trem. É isso, a mercadoria não para. Bora lá, gente. Então, quando a gente acessa o formulário de inscrição, a gente tem essa primeira página inicial, em que ela dá acesso ao edital e que nela constam todas as informações, né? Quem está responsável por esse chamamento, Secretaria Municipal, o Conselho e a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. O prazo de inscrições, que é do dia 28 até o dia 7 de dezembro, ou seja, a gente só tem até segunda-feira para se inscrever.
A gente sabe que esse prazo é um prazo apertado, mas foi a única forma possível de realizar, visto que a gente ainda tem que fazer toda a programação de pagamento, né? O empenho e a liquidação do pagamento ainda esse ano, para que o recurso chegue na gente. Então, a gente está numa corrida contra o tempo, mas bora lá que dá tempo de todo mundo se inscrever, se organizar e fazer essa informação chegar. Esse edital é exclusivo para proponentes residentes sediados no município de Cubatão, com atuação há no mínimo 1 ano de atividade. Então, é importante que você tenha pelo menos comprovado isso. E aí você pode se inscrever tanto como pessoa física como como pessoa jurídica. E a gente tem 2 modalidades de premiação, que é a categoria A, que é o prêmio de reconhecimento à trajetória aos espaços culturais, para reconhecimento de trajetória artística, desenvolvida pelos espaços culturais, coletivos, grupos, organizações culturais e comunitárias e outros. Ou seja, eu tenho um espaço cultural que eu desenvolvo atividades artísticas há mais de 1 ano, e esse espaço ele já fomentou diversas atividades. Esse é um prêmio para reconhecer o seu trabalho já desenvolvido na cidade, ou seja, o seu espaço cultural que atua em um território, ou o seu coletivo que atua e que tem uma atuação continuada há pelo menos 1 ano, e que é o reconhecimento desse trajetório. Você pode se inscrever como pessoa física ou como pessoa jurídica. Existem os critérios de avaliação que estão lá descritos no edital, e aí vão ser avaliados 50 prêmios dentro dessa categoria. 35 prêmios de R$ 14.000 e 15 prêmios de R$ 11.000. Isso vai se dar por ordem de classificação decrescente, ou seja, quem tiver mais ponto vai ter, os 35 que tiverem mais ponto ganham 14 mil, os outros 15 ganham 11 mil. A gente teve menos de 50 propostas inscritas durante o período de cadastramento, só que o nosso cadastro ele continua aberto. Quem quiser acessar, basta solicitar no ato da inscrição. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas até o momento que a gente fez o edital, a gente sabia que nessa modalidade a gente conseguiria contemplar todo mundo. A gente só não vai conseguir contemplar todo mundo se aparecer novos espaços culturais inscritos, e aí sim a gente vai ter que fazer essa limitação de 50 prêmios, os 35 com 14 mil e 15 com 11 mil. E aí a gente também tem a categoria B, que é o prêmio de estímulo às ações culturais para iniciativas e ações culturais desenvolvidas pelos artistas, grupos, coletivos, organizações culturais e comunitárias, nas mais diversas expressões artísticas, como artes visuais, audiovisual, artesanato, enfim, todas as linguagens e expressões artísticas que a gente tenha dentro do município. Essa categoria premiará proponentes por ordem de classificação por modalidade da seguinte forma: em muitos lugares, a gente tem editais que premiam a partir do segmento teatro, segmento música, segmento artes visuais e etc. Aqui em Cubatão, a gente optou por essa maneira porque era a forma da gente conseguir distribuir melhor os valores e facilitar esse processo burocrático. Tanto que o nosso edital, dentro dos editais da região, é um dos que oferece menos burocracia para acesso. Então, ele foi dividido dessa forma justamente para atingir um número maior de participantes. A gente pensou, então, pelo número de integrantes que compõem a ação. Na modalidade 1, nós temos 28 prêmios de R$ 1.535,62 para iniciativas e ações culturais, de 1 a 3 integrantes. Ou seja, se eu sou um artista solo que faço um som no meu violão e eu sou esse artista solo, e eu tenho uma ação cultural que foi interrompida durante a pandemia, ou que eu já tinha executado, ou uma nova iniciativa que eu quero propor, eu vou me inscrever na categoria B, na modalidade 1. E isso se eu tiver de 1 a 3 integrantes, então não precisa ser só um músico, posso ser um músico com um baixista, um músico com um percussionista, ou outras expressões artísticas que envolverem de 1 a 3 integrantes. A modalidade 2 é de 15 prêmios de R$ 3.000 para iniciativas culturais, com 4 a 6 integrantes. A modalidade 3 de 10 prêmios de R$ 6.000 para iniciativas e ações culturais, com 7 a 9 integrantes. A modalidade 4 são 6 prêmios de R$ 9.000 para iniciativas e ações culturais de 10 a 12 integrantes. E a modalidade 5, 3 prêmios de R$ 12.000 para iniciativas e ações culturais acima de 13 mil integrantes. Como vocês podem ver, esse valor é um valor escalonado. Ele começa em 1.535,62. Esse valor foi quebrado somente para poder ajustar o valor total que a gente recebeu na cidade, o recurso total de R$ 892.997,36. E aí os outros seguem, né? 3 mil, 6 mil, 9 mil e 12 mil. E isso numa crescente de acordo com os integrantes, pensando
que o grupo ou o coletivo selecionado, a proposta selecionada, ela vai fazer uma distribuição por igual, né? A modalidade 1, ela tem um número maior de prêmios, justamente porque as pessoas que tentaram acessar o auxílio emergencial ao Estado tiveram muita dificuldade com a plataforma do Estado. Ela era uma plataforma muito difícil que dificultou o acesso a muita gente, tanto que voltou muito recurso para o próprio Estado que ele vai aplicar de outra forma. Então, essa modalidade 1 é justamente para tentar contemplar esses artistas mais solos, o trabalho em dupla e etc. Aqui fala sobre as questões em relação à Secretaria de Cultura, os contatos, isso vocês também podem encontrar aqui no na nossa página, no chat de dúvida, enfim, mas está aí o telefone da Secretaria de Cultura, o atendimento quando eles fazem, os horários e o e-mail de atendimento, e aí a gente vai começar o nosso cadastro, certo? O primeiro passo, ele diz sobre o endereço de e-mail. Então, eu já preparei mais ou menos a página e eu vou preencher só algumas coisas para vocês, para também tentar tornar isso daqui mais dinâmico. A gente só vai ter uma horinha de bate-papo. Então, o primeiro passo é o endereço de e-mail. Coloquei aqui fulanobeltrano@gmail.com. Esse é o e-mail que eu vou receber a resposta quando eu preencher o meu cadastro. Aí eu passo para a próxima página. Na próxima página, ele pergunta de qual é a categoria de inscrição que eu quero participar. Categoria A, Prêmio de Reconhecimento de Trajetórias aos Espaços Culturais, ou categoria B, Prêmio de Estímulo a Ações Culturais. Eu, como sou um artista individual, solo dentro da cidade, colocando eu como fulano Beltrano, vou participar da categoria B, de Estímulo a Ações Culturais. Beleza? Então, bora lá. Próxima página. Aí, eu preciso colocar o nome completo do espaço cultural ou da iniciativa cultural. O ideal aqui, gente, é que a página ela fosse separada. Quem colocou na categoria A só receberia o formulário da categoria A, e quem foi para a categoria B só receberia o formulário da categoria B. A gente teve que fazer tudo junto assim, porque a gente teve essa dificuldade tecnológica, o acesso a essas tecnologias de como fazer isso, a gente precisaria ter um apoio estrutural maior. Então, foi desenvolvido a partir da Secretaria de Cultura, da funcionária Juliana Souza, essa maneira, mas ela é também bastante simples. Às vezes a gente confunde, mas aqui tudo é tanto para a categoria A quanto para a categoria B. Então, se eu sou um espaço, eu vou colocar o nome do meu espaço aqui. Se eu sou uma ação cultural, se eu sou categoria B, eu vou colocar o nome da minha ação cultural. Aqui, no caso, eu coloquei um nome hipotético chamado da Serra ao Mangue, que seria o nome do meu projeto. Aí eu tenho o nome do responsável pelo espaço cultural ou a ação da iniciativa cultural. Quem é esse responsável? Quem é a pessoa representante desse espaço ou quem é a pessoa representante dessa ação cultural? No caso, eu estou na categoria B, eu estou só me representando, eu sou fulano Beltrano da Silva. Aí pergunta raça, cor do responsável pelo espaço cultural ou da iniciativa da ação cultural. O proponente é uma pessoa branca? É uma pessoa negra? É uma pessoa que se declara parda? Uma pessoa amarela, indígena, não branca? Como que essa pessoa ela se declara? Então você tem essas opções para você colocar aqui. E isso vai ser importante lá na frente. Então é importante que essa informação, todas as informações que constarem no formulário, elas sejam verdadeiras. Gênero do responsável pelo espaço cultural da iniciativa. Qual que é o gênero? É masculino? É feminino? É não binário? É trans? Como que você percebe a sua identidade de gênero? E aqui você expressa isso no formulário. No meu caso, eu sou fulano Beltrano e o meu gênero é o masculino, beleza? Data de nascimento do responsável. Sem segredo, né, gente? Só o ano que nasceu. O RG do responsável, sem segredo também. Só inserir o número do seu RG. Aí precisa colocar o comprovante do RG. Eu vou tirar aqui o meu, eu já tinha anexado, porque para passar precisava. O que ele pede? Eu estou pelo computador, né? Então, pelo computador é um pouco diferente de como que é pelo celular. Mas é basicamente a mesma coisa. No celular também vai aparecer uma opçãozinha para você anexar arquivo. Se não for dessa mesma forma, é um clipezinho que aparece do lado. Você vai clicar nele e aí você vai selecionar o arquivo RG, né, que é o que está pedindo, e você vai selecionar isso onde está no seu celular ou no seu computador. Eu vou aqui selecionar arquivos do dispositivo e aí eu já estou com a minha pasta preparada para estar aqui no lugar certinho. Se você tiver pelo seu celular, salva tudo isso dentro de uma pasta, tenta organizar isso de uma forma mais fácil para você conseguir fazer. Entenda quais são todos os documentos que você vai precisar anexar e organiza isso que dá certinho. Mas se tiver dificuldade, procura a gente que a gente também auxilia. Aqui eu vou colocar o RG e CPF. Cliquei,
fazer o upload. Fiz o upload, pronto. Meu RG foi anexado lá. Aí eu preciso colocar o CPF do responsável. Coisa simples. Fui lá, preenchi o meu número bonitinho do meu CPF, verifiquei se ele está certinho, se não tem nada errado, e eu preciso comprovar o comprovante do CPF. Poxa, mas o meu RG e o meu CPF vêm junto, eu não tenho mais aquele cartãozinho azul. Cartãozinho azul é de gente mais velha, né? E antes disso era o papel. Mas aí você anexa novamente. Então, tirei aqui, já estava anexado, vou fazer o mesmo procedimento. Selecionar arquivos do dispositivo, RG e CPF. Fazer o upload. Fiz o upload, vai carregar e pronto, está anexado. Aí, CNPJ do Espaço Cultural ou Iniciativa da Ação Cultural. Eu, fulano Beltrano, não tenho CNPJ. Eu sou uma pessoa física. Então, eu vou colocar aqui sem CNPJ. Não, eu fulano Beltrano, sou pessoa física, eu sou MEI. Ou então, Ação Espaço Cultural Flor do Mangue, também sou uma associação e também tenho um CNPJ. Aí aqui você coloca e preenche o seu CNPJ com os números bonitinhos, sem erro. Caso você tenha CNPJ, você vai fazer aquele mesmo procedimento e colocar um comprovante do seu CNPJ. Isso pode estar em PDF ou pode ser uma foto. JPEG, gente, é foto. Não consiga colocar ele em PDF, você pode só bater uma foto. Só cuidado para que a foto não saia tremida, para que não tenha sombra, porque o documento ele precisa estar legível, beleza? Aí você vai colocar o seu endereço completo. Coloquei aqui, Rua Esburacada, número 1, Jardim dos Abandonos, que é assim que a gente vive em Cubatão, né? Cheio de rua esburacada, um canteiro de obras aí, de obras que não vão para frente. Mas isso é crítica minha, gente. Bora seguir. O CEP, a gente coloca o número do nosso CEP direitinho, desse espaço. O comprovante de residência ou da ação da iniciativa cultural. Então, eu sou pessoa física, eu moro em uma casa, eu coloco o comprovante de residência dessa casa. É aquele mesmo procedimento. Pode ser conta de água, conta de luz, conta de internet, carta de banco, enfim. Existe uma série de opções para você declarar, poxa, eu moro com a minha mãe e não tenho um comprovante de residência, tudo no nome dela. Aí você anexa o comprovante de residência no nome da sua mãe. E aí talvez mais para frente seja pedido para você para que ela encaminhe alguma coisa escrevendo que você mora junto, mas isso eu já não consigo garantir, tá? O que eu sei é que precisa do nome de quem é o responsável ter o comprovante de residência, seja do espaço cultural, seja da sua casa, seja de onde for, mas você precisa comprovar esse endereço aí. Aí o e-mail do espaço cultural ou da iniciativa, eu sou artista, não tenho um e-mail diferente, é só esse o meu e-mail mesmo, eu coloco o meu e-mail. Não, eu faço parte de um coletivo Flor do Mangue. Então é coletivoflordomangue@gmail.com. O primeiro que você coloca é o seu e o segundo é o da sua ação ou do seu espaço. Se for o mesmo, é o mesmo. Se for diferente, coloca um diferente aqui. Telefone fixo, espaço cultural da iniciativa. Não tenho telefone fixo. Então coloco aqui, não tem. Tem o telefone fixo? Coloca o número dele. Telefone celular. Aí o telefone celular é obrigatório, a gente precisa ter um canal de contato com vocês. Então, coloca um número lá. Ah, eu não tenho. Poxa, então coloca o número de alguém que vai te passar o recado, que vai conseguir entrar em contato contigo caso seja urgente. Porque caso tenha algum problema, vocês só vão ter 2 dias úteis para entrar com recurso e resolver o problema de documentação. Então, é importante que esse celular esteja bem esperto para caso tenha algum problema. Redes sociais do Espaço Cultural e da Iniciativa. Coloquei lá, facebook.com/, fulano Beltrano, Instagram, tem um site, coloca o site, coloca todos os links que você tiver que são das suas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, não tenho nada disso, cara, não tenho nada disso. Não tem, é isso. Tem gente que não tem e a gente tem que respeitar. Também não sou muito fã das redes sociais, não. Estou aqui hoje e é coisa que eu nem costumo fazer. O Espaço Cultural Iniciativa Ação Cultural possui despesas fixas para sua manutenção? Poxa, eu sou um artista, eu tenho os meus custos quando eu faço a minha ação, mas elas são despesas fixas para a manutenção da minha atividade? Não.
Eu tenho um espaço cultural e o meu espaço cultural ele tem conta de água, eu pago funcionário, eu pago aluguel, tenho contas fixas? Sim. Então é importante você avaliar quais são as suas contas fixas para você desenvolver a sua atividade. Você tem ou você não tem? Depois você vai justificar isso para a gente. Mas aqui você só diz sim ou não. O espaço cultural ou iniciativa cultural está cadastrado no município? Lembra daquele cadastro que rolou alguns meses atrás, que todo mundo preencheu e agora está todo mundo preenchendo de novo e ninguém sabe por que está preenchendo duas vezes? Então, aquele primeiro era para a gente mapear, entender todo mundo que faz cultura dentro dessa cidade, que trabalha com cultura dessa cidade, quais são os espaços, e isso serviu para a gente fazer o edital. Quando eu disse lá que a gente tinha 50 propostas de prêmio para espaços culturais, é porque a gente tinha um número de 50 pessoas inscritas. E aí a gente sabia que esse valor ia atender todo mundo, entende? Sem esses dados, como que a gente poderia pensar a distribuição disso? Seria um pouco mais difícil. Então, você tem o seu cadastro? Você fez aquele seu cadastro? Fiz. Eu fiz, eu lembro que saiu publicado, tá tudo certo. Ótimo. Ok, não precisa fazer nada. Putz, eu não fiz, pensei que aquilo não era importante, pensei que aquilo era só burocracia, eu já tinha recebido auxílio emergencial, eu não estava entendendo nada e eu não fiz, comi bola. Opa, então você vai solicitar o cadastro municipal de cultura. Qualquer pessoa, espaço cultural, pode solicitar isso. Isso vai passar pela Secretaria de Cultura, que vai encaminhar para o conselho, e o seu cadastro vai ser futuramente homologado. E aí você vai ter condições iguais de participar do edital. Para você fazer isso, você precisa enviar o anexo 7. O anexo 7 está lá no edital também. A gente preparou uma pasta que todos os anexos estão separados. Então, você pode acessar essa pasta. Alice, se você conseguir jogar essa pasta no link aí para as pessoas acessarem, eu acho massa. Ela está lá no chat de dúvidas também, então é só você clicar no link, baixar o anexo 7 e solicitar isso. E aí você vai anexar aqui. Tempo de existência do espaço cultural ou da iniciativa barração cultural. 1 ano, de 2 a 4 anos, de 4 a 6, de 6 a 9, mais de 10. Quanto tempo que você já desenvolve a sua ação cultural dentro da cidade? Eu sou o fulano Beltrano, eu estou aqui num campo hipotético, que eu sou um fotógrafo, embora eu também seja, e eu só trabalho com fotografia há 1 ano. Estou colocando 1 ano mínimo, beleza? Então, sou fulano Beltrano, trabalho com fotografia há 1 ano. Não, eu sou fulana Beltrana e trabalho com capoeira já há mais de 10 anos. Opa, mais de 10 anos. O meu espaço, ele já atua na minha comunidade há mais de 5 anos. Opa, de 4 a 6 anos. E aí você vai colocando a alternativa que melhor se enquadre na sua atuação. Quanto tempo você desenvolve? E é importante depois que você justifique toda essa sua atuação lá na frente nos próximos itens, beleza? As informações elas precisam ser verdadeiras, gente. Quantos fazedores culturais estão envolvidos na atividade do espaço cultural ou iniciativa cultural? Aqui são das pessoas que trabalham nesse espaço. Então, você tem, ou que vão atuar nessa sua ação cultural. Então, eu sou fulano Beltrano, e junto comigo vai ter 2 a 4 pessoas. Ou então, junto comigo, vai ter de 5 a 8, de 9 a 13 ou de 14 a 20. Ou então, eu sou o Espaço Cultural Flor do Mangue, e no Espaço, no Espaço Cultural Flor do Mangue, trabalham de 5 a 8 pessoas lá. Nenhuma delas tem carteira assinada, nenhuma delas, todo mundo trabalha de voluntário, no tempo que pode, se doando da maneira que dá. Mas são 8 pessoas que trabalham, que fazem esse espaço acontecer. Então, eu vou e indico. Então, aqui são o número de pessoas que trabalham nesse espaço, que colaboram com ele. Porte e finalidade econômica do espaço cultural ou iniciativa. Você é uma pessoa física? Você é uma associação? Um coletivo? Uma cooperativa? Aí tem as várias opções aqui. E aí você vai entender como que você está se inscrevendo. No meu caso, fulano Beltrano, estou me inscrevendo como pessoa física. Número de pessoas atendidas diretamente pelas atividades desenvolvidas pelo espaço cultural ou pela iniciativa e ação cultural. Então, eu tenho um espaço cultural, estou colocando no campo hipotético, Flor do Mangue, e esse espaço cultural, ele atende de 61 a 80 ou mais pessoas. Então, é essa opção. Não, o meu espaço cultural, ele atende, de 40 a 60, é um espaço cultural menor, que faz ações mais restritas.
Enfim, você vai entender isso. Ah, minha ação cultural. Quantas pessoas eu atinjo? Então, a minha ação cultural, eu sou fotógrafo e eu faço oficinas de fotografia. Quantas pessoas eu atinjo? Putz, de 11 a 20 pessoas, que é o número que eu trabalho. Então, eu vou colocar de 11 a 20 pessoas. E aí, esse é o meu público, beleza? E aí, aqui, a carta de representação para o espaço cultural ou iniciativa da ação cultural informal. O que é essa carta de representação? Eu sou um espaço cultural e eu tenho CNPJ. Eu não preciso colocar essa carta de representação, porque se eu tenho um CNPJ, eu tenho um presidente, eu tenho um secretário, eu tenho um tesoureiro, e a sua carta é a seu próprio é, é, é a sua própria declaração lá de CNPJ. Você não precisa de uma representação desse espaço porque você já o representa formalmente. Eu represento um espaço Flor do Mangue, só que o Flor do Mangue é mambembe, né, gente? Flor do Mangue não tem CNPJ, a gente não correu atrás disso. A gente se organiza entre nós, não tem dinheiro que vem de nenhum lugar, é a gente que faz por nós mesmo. Então, eu sou o representante do Flor do Mangue. E aí eu tenho a fulana, eu tenho a ciclana, eu tenho o Beltrano, eu tenho essas outras pessoas que também fazem parte desse espaço. E aí, só que quem vai escrever está sendo eu, fulano Beltrano. Então, essas pessoas, elas precisam pegar o anexo 6 e colocar eu como representante desse espaço cultural, entenderam? Ou então eu estou numa iniciativa cultural. A minha iniciativa, a minha ação cultural, ela envolve, eu sou um coletivo XY, e no meu coletivo tem 10 pessoas envolvidas. Elas também precisam me colocar como o representante desse espaço, beleza? Então, se eu sou representante de um coletivo ou de um espaço cultural, eu preciso disso. Ah, eu estou sozinho nesse projeto. Eu preciso de carta de representação? Não. Se eu estou sozinho, eu me autorrepresento. Só tá. É isso. Beleza? Vamos para a próxima página. Chegamos na próxima página, aí aqui a gente vai descrever as principais atividades realizadas pelo espaço cultural ou iniciativa da ação cultural. E aí aqui a gente precisa escrever, gente. Não adianta ficar com preguiça, não adianta, a gente vai precisar justificar essas nossas ações todas. Então, vamos lá, descrever as principais atividades pelo espaço cultural. O que meu espaço cultural ele desenvolve? Meu o espaço cultural Flor do Mangue desenvolve há mais de 10 anos ações voltadas para a promoção da igualdade racial, oferecendo diversas atividades, como, por exemplo, a tradicional roda de samba, roda de samba do gueto, em que é desenvolvida uma roda com músicos locais, e aí a gente vai escrevendo um monte de coisa, sabe? A gente vai falar tentando descrever entre 800 e 2.000 caracteres. Você vai escrever bastante aí. Então, escreve algumas 20 linhas, 25 linhas. É importante deixar essa parte bem consistente. Ah, minha iniciativa cultural. Eu, fulano Beltrano, fulano Beltrano, sou fotógrafo e desenvolvo uma pesquisa voltada para a arquitetura industrial da cidade, gerando um registro histórico de reconhecimento e valorização, sei lá. E aí a gente vai escrevendo aqui. E aí escreve da sua ação cultural também. Então, aqui é o momento da gente contar a nossa história bonitinha. Aqui a gente vai anexar o nosso currículo e o nosso portfólio. O nosso portfólio, ele é o nosso currículo, simples, né? Quem eu sou, quanto tempo que eu trabalho na área, quais foram os cursos que eu já fiz, não fiz curso, quais foram as ações que eu já fiz. Ontem surgiu uma dúvida no Articula sobre a questão de ter estudo acadêmico, né? Mas isso não é um critério de pontuação, isso não está lá. O que a gente valoriza é tanto as pessoas que estudaram para determinada coisa,
quanto as pessoas que trazem o seu conhecimento tradicional. A Dona Maria, que faz o seu cuscuz baiano, que é tradicional, que vende na avenida, ou que faz o seu acarajé, ela tem um conhecimento que é tradicional, que foi passado de vó para mãe, de mãe para filha, e assim se vai, né? Então, a gente valoriza todas essas ações. Então, eu não tenho um conhecimento acadêmico, eu não fui para a faculdade, eu não tive essa oportunidade. Mas, pô, eu desenvolvi várias ações na minha quebrada, ou o meu espaço, ele tem desenvolvido várias ações. É aqui que você coloca no seu currículo. E o seu portfólio é mais ou menos aquilo que a gente já fez aqui em cima. Você até pode aproveitar coisas que você escreveu aqui, ou coisas que você já tenha no seu portfólio para jogar aqui para cima. E aqui você vai escrever tudo bonitinho. Quando que você começou? Então tenta pensar um portfólio pela sua linha do tempo. Então, o meu espaço cultural ou a minha ação que eu desenvolvo enquanto artista na cidade começou em 2015. Exemplo. E aí eu vou colocar lá de 2015, tudo que eu fui fazendo bonitinho, com fotos, com registros. Se eu não conseguir colocar fotos, se eu não conseguir colocar link, se eu não conseguir colocar essas coisas, tudo bem. Cada um tem a sua limitação e como que consegue operacionalizar. Mas tentem fazer da forma mais completa que vocês puderem. Joga lá no Word, escreve. Quem tiver muita dificuldade com isso, gente, ajuda. Poxa, não sei usar computador, não sei, tipo, aqui está pedindo em PDF ou JPEG. Gente, escreve à mão com uma letra que a gente consiga entender, tira uma foto, sabe? Ou então pede para uma pessoa que tenha mais conhecimento e pede ajuda, porque isso vai ser importante, tá? Mas não é um item obrigatório. É uma coisa que a gente pede, que vai fazer que a gente entender se o que você está dizendo é aquilo mesmo, mas não é item obrigatório, entendeu? Então é importante saber isso. Eu tive muita dificuldade nessa parte, cara, não consegui fazer. Beleza, você vai conseguir avançar sem preencher essa parte, mas é importante preencher, fica a dica. A mesma coisa aqui de clipagem de fotos. Você vai lá juntar as fotos da sua ação cultural, as fotos do seu espaço cultural, joga tudo num arquivo só e adiciona aqui, aquele mesmo caminho, adicionar arquivos, você vai procurar numa pasta e você vai colocar lá, beleza? Então, juntem seus arquivos. Mas aqui também é um item que não é obrigatório. Vai contar ponto? Não. Tipo, a gente vai avaliar outras coisas. Mas se a gente lê isso, facilita para a gente, sabe? Porque aí eu vou ver uma coisa mais consistente. Isso pensando com uma cabeça de quem vai analisar os projetos, beleza? Vamos para a página 5. Ah, preciso descrever aqui vou colocar aqui só teste para a gente poder avançar. Ó. Esse primeiro item, que é o item que a gente tem que preencher bonitinho, ele é obrigatório, esse primeiro. E aí se eu escrever só teste, ele vai avançar. Muita gente, quando preencheu o cadastro, colocou aqui músico, ator, e não escreveu mais nada, sabe? Isso não vai ser bom para esse momento, hein, gente? Então, preencham isso com capricho. Bora para a página 5, estamos acabando. Dados bancários do proponente. Espaços culturais, iniciativas categoria A e categoria B para iniciativas e ações culturais. Vamos ler isso daqui? Insira os dados bancários do proponente. Categoria A, espaços culturais. Serão aceitas contas bancárias de pessoas jurídicas e pessoas físicas devidamente nomeadas para representação dos espaços culturais, coletivos, grupos, organizações culturais e comunitárias. O que isso está dizendo? Que a pessoa que é proponente, responsável pelo projeto, ela que tem que passar a conta. Não pode ser uma conta de uma outra pessoa. Então, se essa pessoa que vai se inscrever representando um projeto ou representando um espaço, ela não tiver conta no banco, ela tem duas opções. Uma, abrir uma conta. Duas, não ser ela a representante, ser uma outra pessoa que possa representar. Beleza? Vamos lá. Iniciativas e ações culturais. Serão aceitas contas, a mesma coisa. Para entendimento, pessoas físicas devem indicar a conta bancária de sua titularidade. Pessoas jurídicas devem indicar a conta bancária do CNPJ. Então, quem tem CNPJ é a conta do CNPJ, beleza? E grupos informais, sem CNPJ, conta bancária da pessoa física responsável. Então tem uma diferença aí, o que eu falei então não estava completamente correto. Pessoas físicas, proponentes do projeto, tem que ser a sua própria conta. Pessoa jurídica precisa ser a conta do CNPJ, beleza? Qual que é o tipo de conta? Corrente ou poupança? Você tem as duas opções lá. Coloquei poupança. Nome de titular da conta, nome completo, sem abreviação, coloca tudo. Número da conta,
você coloca lá, beleza? Aí você, ó, preferencialmente do Banco do Brasil, mas serão aceitas outras contas. Insira o número da conta bancária, na sequência, o banco, a agência bancária e operação, se tiver. Então, vamos colocar tudo, gente. Agência, a conta poupança, qual que é o número, tem variação? Eu sei que a conta do Banco do Brasil, a conta poupança, ela tem a variação, que é a variação 51. Sei que também quem tem banco caixa também tem variação lá, que é o 013, não é? Então, é importante colocar os dados certinho, porque é para onde vai o dinheiro, hein? Então, se colocar a conta errada, depois não reclama que recebeu errado. É isso. E aí a gente coloca a conta aqui. Avancei para a próxima página. Tá? Chegamos. Insira a partir de agora a ação cultural positiva a ser realizada pelo espaço ou iniciativa da ação cultural. Entende-se por ação cultural positiva as atividades culturais a serem realizadas pelos proponentes em devolutiva à sociedade pela ocasião dos benefícios concedidos. O que, que isso quer dizer? Você preencheu toda aquela parte, certo? Ó, a gente está na página 6 do formulário. Até a página 5 do formulário, você estava respondendo tudo o que vai te dar a sua classificação. Aqui, não é o seu projeto, não é a sua proposta que vai fazer você ser selecionado, entende? O que vai fazer você ser selecionado, ser premiada, é o reconhecimento da sua trajetória, tudo que você colocou lá atrás. Aqui é a ação que você vai devolver para a cidade, essa ação positiva. Então, eu vou estar recebendo um prêmio dentro da modalidade 1 da categoria B, e eu vou estar devolvendo para a cidade uma ação. E aí é aqui que eu vou escrever sobre essa ação. Então, eu sou fulano Beltrano e eu vou me inscrever aqui, ó, na modalidade 1 de prêmio, de 1 a 3 integrantes. Estou sozinho no rolê. Então, essa é a minha modalidade. Não, eu sou um espaço cultural e eu vou pleitear aqui os 14 mil, porque é lógico, eu quero 14 mil, meu espaço ele precisa e a gente trabalha para isso. Você vai receber 14 mil? A gente não sabe. A gente vai fazer aquela classificação e vai vir na ordem. Do primeiro ao 35º, 14 mil. Do 36º ao 50º, 11 mil. Beleza? Então, você pode pleitear o 14, mas não necessariamente você vai ganhar. Você pode ganhar o de 11. Beleza? Então, vamos seguir. Mas aqui no meu caso, eu vou limpar essa seção, porque eu não estou me inscrevendo na categoria A, eu só estou me inscrevendo na categoria B. Então, nem é obrigatório, eu só preciso colocar na modalidade que eu estou me inscrevendo. Então, é importante observar isso. Qual o nome da proposta da ação propositiva? Da ação positiva? A minha ação positiva é a mesma ação que eu inscrevi. Eu quero dar continuidade para a minha ação. É isso que eu quero. Eu tive meu trabalho interrompido. Eu estou há 8 meses sem poder trabalhar como fotógrafo, porque eu não consigo mais contrato, não está rolando mais evento, não tem mais essas cerimônias. Então, eu quero continuar aquele projeto que eu tinha. Então, da Serra ao Mangue, beleza. Qual é a descrição da minha ação cultural positiva? Minha ação, ela vai registrar a paisagem da Serra do Mar, valorizando as riquezas naturais do município de Cubatão. Em paralelo, circularei por bairros que na sua proximidade tem a mangue, fazendo um registro de reparação histórica, visto que durante anos fomos reconhecidos como Vale da Morte. Sabe? Eu vou escrevendo coisas aqui. Qual que é a descrição da minha ação? E aí, o que eu pretendo fazer? Pretendo fazer 2 saídas fotográficas pelos bairros. E aí eu vou citar os bairros, vou falar tudo o que eu vou fazer. E aí depois pretendo fazer uma exposição. Nossa, que projeto grande esse. Você vai fazer 2 saídas pelos bairros e ainda vai imprimir e fazer uma exposição. Quanto que do seu recurso que você vai estar recebendo vai ser para essa produção? Então pensem nisso também. Simplifiquem a ação que vocês vão desenvolver. Façam ações que vocês já estavam em andamento,
para que não crie nada novo, para que esse recurso ele possa mesmo servir de auxílio, né? Eu sei que ele chega tardiamente, em dezembro, não era para isso acontecer, mas a gente encontrou muitas dificuldades junto ao governo federal, que criou muitos impeditivos, sabe? Então a gente está chegando no fim do ano para esse auxílio sair, então vamos simplificar nossa vida no que vem, não vamos pagar para trabalhar, vamos receber, gente. Qual que é o objetivo da minha ação? Valorizar a riqueza turística da cidade, parará, 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 parará. E aí escrevo mais um montinho de coisinha aqui. O objetivo, simples. Qual que é o objetivo? Meu objetivo é um só. Pum. Qual que é o meu público-alvo? Minhas fotos são para todos os públicos. Todos os públicos. Não. Meu público-alvo são as mulheres. Minha ação é voltada para elas. Público majoritariamente feminino. Minha ação é para as pessoas que têm com deficiência. E aí você vai colocar aqui para crianças. Quem é o seu público? Quem que você quer comunicar? Todos os públicos, a família, crianças, adolescentes, enfim. Público estimado a ser atingido com a sua ação. Você vai fazer essa ação, quantas pessoas você vai atingir? Pensando que eu vou fazer uma exposição, e que na minha exposição eu imagino que tipo, vai atingir bastante gente, porque eu vou jogar isso na internet, que eu vou jogar isso na Estação das Artes. Poxa, na internet eu tenho um bom algoritmo, eu vou atingir muitas pessoas, então eu coloco lá, sei lá, umas 500 pessoas que eu vou atingir na internet, 500 internet, barra 100 pessoas, 100 pessoas na exposição, no meu caso. Ou então a sua ação ela não é da internet, ela é uma roda de capoeira que você vai fazer numa praça. Olha o trem de novo, gente. Viva Cubatão, a mercadoria não para. Público estimado. Você vai lá e coloca um número, 100 pessoas, 200, 300. Quantas pessoas vão acompanhar? É uma ação grande, uma ação pequena? Não precisa se preocupar com isso. Assim. Minha ação é uma ação formativa para 20 pessoas ou para 10 pessoas. Beleza, é 20 e 10 pessoas, não tem problema. Qual é o seu segmento artístico? Aí você vai lá colocar. Putz, tem um monte, eu sou fotografia. Tem fotografia aqui? Tem. Opa, coloquei fotografia. Mas o meu tem mais de um? Tipo, não, o meu é só fotografia. Ah, mas às vezes eu tenho cultura popular, eu tenho dança, eu tenho diversidade sexual, enfim. O meu também é história e memória. Posso colocar. Eu consigo justificar o meu como história e memória. Tenho preocupação com a memória da cidade. Ficha técnica da ação cultural positiva. Estou tentando acelerar para a gente ter esse espaço para troca, viu, gente? Desculpa, é porque são vários pontos, né? Ficha técnica da ação. Vou aqui preencher minha ficha técnica. Quem é minha ficha técnica? Todo mundo que faz parte dessa minha ação. Então, essa minha ação, ela é uma ação sozinha. Eu estou sozinho. Então, eu vou abrir um arquivo e vou colocar lá, fotógrafo, produtor, idealizador, fulano Beltrano. E aí eu vou e anexo aqui. Ponto. Não, a minha ação, ela tem muita gente envolvida. Ela tem 10 pessoas envolvidas. É a fulana, é a Beltrano, enfim, são as pessoas. Eu coloco o nomezinho de todas elas, o que elas vão fazer. E aí essas pessoas, elas vão precisar colocar a carta de anuência. Então, todas as pessoas que estão na sua ficha técnica vão ter que preencher o anexo 5. Anexo 5 para todo mundo preenche e você vai anexar aqui num arquivo só, beleza? Você vai anexando aí eu tenho outro anexo, eu anexo outro. Vamos lá. Tem um anexo aqui, o anexo 5. Vou anexar o anexo 5. Upload. Coloquei o anexo 5. Beleza, já coloquei 2 integrantes. Tem mais um integrante. Vou lá. Mais um, anexo 5. Coloquei. Papapá. Opa, 3 integrantes aqui. Quantos integrantes eu tiver no meu projeto, eles vão precisar estar aqui. Beleza? Avancei. Próxima página. Estamos acabando. Políticas afirmativas e vulnerabilidade social. Gente, isso é preciso entender que foi uma grande conquista do movimento cultural da cidade. Esse tipo de edital, ele nunca aconteceu na história da nossa cidade. É a primeira vez que a gente recebe um recurso tão grande assim para aplicar em ações culturais. E a gente conseguiu colocar a questão das cotas envolvidas, porque a gente entende que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de acesso. E que com isso era necessário que a gente tentasse trazer um pouco dessa equidade, né, dessa reparação.
tudo que a gente fizer ainda vai ser pouco, mas todos os espaços que a gente cria e que a gente deixa como legado é espaço de uma construção, que os próximos editais continuem com essas políticas afirmativas e que a gente possa cada vez mais ter espaço para esse tipo de atuação e ações, beleza? Aí aqui, as atividades realizadas pela iniciativa e ação cultural ou espaço cultural atendem às políticas afirmativas? Não. Negras, mulheres cis, transexuais, travestis, pessoas com deficiência. A minha não atende. O meu foco é a cidade, é a paisagem dela. Eu não estou trabalhando com esses públicos. Eu não estou fazendo uma ação pensando nas questões da negritude, ou pensando nas questões das mulheres, ou pensando nas questões das trans. Tipo, a minha ação ela é essa. Mas, por exemplo, se eu faço uma ação e nessa minha ação eu faço uma fotografia e eu coloco a descrição da minha fotografia, de tudo que tem nela, com uma hashtag para cego ver, uma descrição para cego ver, eu estou atingindo pessoas com deficiência. Mas eu não sou uma pessoa com deficiência. A minha atividade realizada, elas atendem políticas afirmativas, entendem? Mas vamos pensar nisso. Deseja candidatar às vagas referentes às cotas de políticas afirmativas? A gente tem cotas no edital que, nesse momento, elas estão divididas em 20% para homens e mulheres negras, 20% para mulheres, 5% para transexuais e travestis e 5% para pessoas com deficiências, tanto na categoria A quanto para a categoria B. Então, se você é uma pessoa que se reconhece como negra, se você é uma mulher, se você é uma trans, uma travesti, se você é uma pessoa que tem deficiência, você se candidata a partir disso. Você vai ter um anexo que você vai se autodeclarar. E aí aqui ó, é onde está esse anexo. Então são os anexos 2, que é o étnico-racial, o anexo 3, que é de trans e travestis, e o anexo 4, que é de pessoas com deficiência. As mulheres, elas vão comprovar isso a partir do seu RG e do seu CPF. Então, dependendo da modalidade que você se enquadra, você vem aqui e clica no anexo. Beleza, Luiz Sérgio? Beleza. Boa, como é que está? Aí a gente tem aqui o espaço cultural ou iniciativa barração cultural. Realizam atividades em áreas vulneráveis do município? Quais são as áreas vulneráveis do nosso município, hein, gente? São quase todas, né? Cota 200, Vila Esperança, Vila dos Pescadores, Vila Noel. Difícil são os bairros que não são áreas vulneráveis, né? Nós somos uma cidade basicamente de mangue, que é uma cidade de margem, né? A gente tem um centro comercial que divide a cidade, que faz essa ligação com São Paulo, mas nós somos um território bastante vulnerável. Então, entender, o seu território ele tem saneamento, falta energia elétrica, entender essas questões, mas acho que é uma questão simples de se responder. Cite quais as áreas vulneráveis são atendidas pelo espaço cultural ou pela iniciativa barração cultural. Então, a minha ação e o meu espaço, ele vai estar onde? Ele atua onde? Atua na Cota 200, na Fabril, onde? Você vai descrever e vai colocar os bairros. É mais de um bairro? Coloca todos os bairros que são. É um bairro só? Coloca um bairro só. Beleza? E aí a nossa próxima e última página é aqui que você declara para todos os fins que as informações contidas no presente formulário são verdadeiras e que você assume o compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais sob pena de responder com penalidades previstas em lei por quaisquer informações falsas. Aqui você precisa colocar sim. E aí, quando você for enviar, uma cópia das suas respostas será enviada para o seu endereço de e-mail fornecido. A gente tem uma dúvida se o e-mail não for do Gmail, se essa pessoa vai receber. Então, se você preencheu o seu cadastro e o seu e-mail não é Gmail e não chegou nada para você, liga lá na Secult, beleza? Essa é a dica. Não, meu e-mail é Gmail, chegou. Beleza, tá tudo ok. Meu e-mail é Gmail e não chegou. Liga na Secult, fala, ó, terminei de fazer minha inscrição, mas não apareceu nada para mim no meu e-mail. Confirma para mim se ela foi. E aí eles vão te confirmar, beleza? Prestação de contas, só para a gente finalizar. Prestação de contas, a gente não tem que prestar contas das nossas ações dos serviços, a gente vai escrever um relatório no final. E a gente vai ter 90 dias depois que a gente receber o recurso, e a gente vai ter que desenvolver a nossa ação, conforme está previsto lá no edital. Pode ser presencial, pode ser virtual, de acordo com o momento que a gente estiver vivendo. E aí depois você vai fazer um relatório explicando como que você distribuiu o recurso, o que foi feito, para que ele serviu, como que funcionou a atividade, qual foi o público que você atingiu,
registro de fotos, coisas assim. E aí você não vai precisar passar nota, não vai precisar passar essas coisas. Olha que simplicidade que ficou o nosso edital. Isso facilita muito, gente, facilita muito mesmo. E foi nessa tentativa que a gente buscou. Ele é diferente de outras cidades aqui da região, ele tem especificidades porque a gente olhou muito todos os editais que foram lançados, aqui de Santos, Praia Grande, Peruíbe, São Vicente, Mongaguá, enfim, a gente olhou de Jacareí, de São Bernardo, de Santo André, do Ceará, de Niterói. Foram vários instrumentos que a gente foi acessando para construir esse edital e deixar ele da forma mais simplificada possível. Enfim, eu acho que é isso. Agora eu vou começar a olhar e ver se tem algumas dúvidas para a gente ir conversando. Espero que tenha ficado entendido todos os pontos. Volto a dizer que a gente tem um chat de dúvidas em que lá a gente está prestando informações o tempo inteiro. Entendam que esse é um trabalho voluntário, então existem também as nossas outras demandas de vida que nem sempre a gente consegue dar atenção. A gente faz o que as nossas pernas, onde as nossas pernas conseguem ir. A gente pede a compreensão nesse sentido. Mas é um grupo que tem se esforçado para tentar fazer chegar, né? A gente sabe que o ideal seria ter bases nas comunidades para fazer esses cadastros, para auxiliar as pessoas, para fazer isso chegar. A gente sabe que o tempo que foi colocado é um tempo muito pequeno para que as coisas elas aconteçam e que precisa de uma organização para isso, mas a gente espera realmente que a gente consiga atender as pessoas que mais precisam dentro da cidade com essas ações. Como vocês puderam ver, é um edital que tem as questões das políticas afirmativas colocadas, que tem a questão dos territórios de vulnerabilidade aplicados, que se enquadra sim dentro do espírito da lei, embora quando a gente pense o espírito da lei e a gente pense a aplicação prática da lei, essas coisas elas são diferentes, sabe? Porque é como eu estava dizendo ontem, é um jogo de perde e ganha, mas no final a gente se sente muito feliz de ter conseguido construir esse edital e agora o nosso objetivo é fazer com que as pessoas acessem. Então, é isso. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Eu vou conversar com a Alice, que está atendendo o pai dela, e a gente vai respondendo as questões aqui do chat. Tá? Eu só peço um instantinho para fazer essa água e essa pausa. Agradeço a atenção até agora e bora lá, gente. Um abraço, até daqui a pouquinho. Já volto. Pronto, gente, bebi minha água, estou de volta, a Alice já está entrando aqui. Enquanto estava fazendo a apresentação, foram surgindo algumas dúvidas referente, né, ao edital. A Alice foi respondendo aqui no chat. A gente vai colocar essas questões aí para a gente poder ir fazendo essa discussão, beleza? Fala, Sérgio, obrigado. Sander, você vai colocar as perguntas aqui? Tá. Estou colocando a primeira do Hugo, Alice. O Hugo ele pergunta se essa carta de representação pode ser escrita à mão ou tem o documento para preencher e assinar. A carta de representação tem um documento, né, Alice? Qual que é? Tem um anexo, né? Sim, tem um anexo. A gente tem ele separado no chat de dúvidas também e também no grupo do Articula. Então, é um documento simples, você assina, preenche, tira uma foto e anexa no formulário. Eu acabei de colocar aqui no chat, estou enviando, não sei se ainda chegou, mas vai chegar. Já foi, Alice? Mas já foi. Ótimo, que é esse link aí, então. Se precisar dos anexos, é só acessar. O Hugo ele também perguntou, se eu tiver MEI, mas não quero usar ele, eu sou obrigado? Olha, o MEI, ele representa apenas a modalidade 1 da categoria B, porque entende-se que é uma microempresa individual. Então, eu só consigo propor para mim e mais 2 pessoas, como a modalidade 1 é de uma pessoa a 3. Então, se você quisesse usar o seu CNPJ por MEI, seria só na categoria B, modalidade 1.
Então, só tem essa observância e não, você não é obrigado a usar o seu meio uma vez que você tem. É até mais simples você utilizar o seu próprio CPF para representar um espaço ou uma ação Aí a cultural. Cintia Nelly, da Vila dos Pescadores da Sirifilma, ela colocou, precisa de comprovação da participação dos espaços? Eu tinha até feito uma segunda pergunta para a Cíntia, se era para ação cultural ou se era para espaço cultural. Espaço cultural, ele não precisa de um comprovante de residência, por exemplo, ele precisa de um comprovante de representação. Então, se eu sou um espaço cultural, eu estou representando esse espaço cultural, eu preciso de um comprovante que é assinado pelos participantes do espaço, dando a mim a representação daquele. Então, é um anexo também, o qual você, no caso, se é a proponente, representa aquele espaço. Agora, se é uma ação cultural, essa ação, ela precisa da carta de anuência dos participantes. Aí sim, que comprova a participação da pessoa na ação É isso. cultural. Então, se você Entendeu? então você está me dizendo que se eu sou um espaço cultural, eu preciso dessa carta de representação desses integrantes desse espaço. E se eu sou um proponente da categoria B, das ações culturais, eu preciso da carta de anuência das pessoas que estão na minha ficha técnica, é isso? Então, beleza. Isso. O Johnny Santos ele pergunta se essa live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada e disponível a posteriori para que as pessoas possam consultar. A Patrícia Narizinho ela faz uma questão também. Ela coloca aqui: estou com dúvida. As minhas ações são direcionadas a todos que nos procuram e se interessam. Posso clicar em todos os itens na questão do público-alvo? É isso, Sim. mas é preciso entender, Paty, a quem é direcionado mesmo a sua ação, né? Minha ação ela tem a ver diretamente com uma pauta X ou com uma pauta Y. Existem coisas que são transversais, né? Mas existem coisas que são mais específicas para um público. Então é entender isso. Mas se é destinada a todos os públicos, não tem problema nenhum você assinalar todas as alternativas, porque é isso que você está fazendo. O Fábio Ferreira, ele faz uma pergunta assim: o proponente pode chamar integrantes de outras cidades, Alice? Olha, depende da sua ação cultural. Esse edital ele é para premiação de ações culturais e espaços culturais. De ações culturais, elas podem ser ações que já foram realizadas, ações em curso ou ações a serem realizadas. Nesse contexto, está convidando alguém de fora, não existe nenhum impeditivo no edital, mas existe um exemplo. Se a minha ação cultural ela é uma ação regional, por exemplo, mas ela acontece na cidade de Cubatão, eu sou de Cubatão, a maioria da equipe é de Cubatão, e existe 2 integrantes de fora, não há restrição no edital. Eu só não posso ser um proponente de outra cidade. Agora, se você vai propor uma ação, não há também impedimento de ter participação de outra cidade, mas é mais interessante isso. que seja do Lembrando município. que todos os municípios eles tiveram acesso a esse recurso, né? Tinha toda uma burocracia que eles precisavam cumprir para poder acessar. Municípios menores que o nosso não conseguiram acessar, mas é importante entender que a ideia é valorizar os artistas e as ações locais. Mas se a sua equipe técnica, bem como disse a Alice, existem membros de outras cidades, não é impeditivo, beleza? Então pode ter, mas tendo a consciência de que a participação é para pessoas de Cubatão, ok? Mas seguimos aí. A Juliana Góes, ela agradece a nossa disposição e comprometimento. Valeu, Ju. É isso, tamo junto. O João Ferreira pergunta carta de anuência, né? Isso, João, carta de anuência para as pessoas que estão na sua ficha técnica da sua ação cultural a ser desenvolvida, beleza? Carta de anuência. O Hugo ali se pergunta como saber se não preciso fazer o cadastro cultural, né? O cadastro municipal. Ele não sabe se fez. Tem uma lista que acabou de chegar no grupo do chat de dúvidas, a gente pode reencaminhar. Lá tem a lista completa dos cadastros efetuados com sucesso, dos cadastros que faltavam informação e dos cadastros que não foram anexados. É um documento só e lá tem toda a descrição. E aí tem uma lupa que é buscar e alterar ou localizar.
e aí é só você escrever o seu nome completo, que já vai chegar direto na lista que o seu nome está, se é de habilitado, inabilitado ou para entregar documentação. Se o seu nome estiver em recurso para que falta alguma documentação, já passou do período de recorrer, mas você pode ligar direto na Secretaria de Cultura para saber se você, no caso, se você olhar a lista, né, e tiver com alguma restrição, aí você liga direto na Secretaria de Cultura para pedir o recurso. Porque a lista ainda de recurso de reabilitados ainda não saiu, então acho que daria tempo de estar nessa lista que ainda vai ser encaminhada. Mas olha no chat de É dúvidas e no isso, artigo e que esse vai é estar aquele encaminhado lá. cadastro que lá um tempo atrás a gente passou, lembra que estava sendo divulgado bastante no começo? Eu lembro que eu cheguei a te encaminhar, eu imagino que você tenha feito, mas é isso, dá uma olhadinha lá, e lá também está na ordem alfabética, né? Então, se você não conseguir achar esse recurso que a Alice falou, vai procurando por ordem alfabética, que no H o seu nome vai estar por lá. O João Ferreira, ele pergunta se o melhor cenário seria o pessoa física. Bom, se você é, por exemplo, um coletivo e esse coletivo ele tem um CNPJ, por exemplo, Flor do Mangue. Flor do Mangue é uma microempresa, tem um CNPJ, tem uma contadora, está com suas documentações em dia, está com sua regulamentação em dia, é mais preferível que você faça através do seu coletivo, com a identidade que você já tem para afirmar a sua existência. Agora, se não, vocês não têm essa documentação, quando vocês fazem, vocês pegam MEI de alguém, ou uma pessoa tem a MEI, é melhor fazer como pessoa física, porque você tem esses documentos ali mais fácil, e você só precisa de uma carta de representação, ou se você for individual, E é só aí o você João, ele mesmo. faz uma outra pergunta dizendo: a prefeitura pode disponibilizar equipamentos públicos para execução do meu projeto? Seria não presencial. Nesse caso, João, existe um item lá dentro do edital que diz que a prefeitura ela pode oferecer o seu suporte devido à sua capacidade de atendimento. Então, é possível sim que você consiga fazer um agendamento dentro de um próprio público e contar com o apoio de estrutura da Secult. Isso vai precisar ser combinado. Importante que no ato da descrição da sua ação cultural positiva, você já mencione isso e já diga que vai ser necessária essa parceria, para que também isso já esteja estabelecido desde o começo. Mas isso é possível sim, vai depender da capacidade de atendimento que a Secult vai ter, mas isso está previsto lá no edital, beleza? O Hugo Henrique, Alice, ele pergunta do tempo de existência ou ação, se pode ser o tempo em que ele faz arte. Hugo, o meu entendimento sobre a sua ação, por exemplo, se você vai propor uma ação circense, uma ação que você já desenvolve de circo há muito tempo, eu acho que é o tempo que você desenvolve essa ação de circo, sabe? Porque é o tempo que essa sua ação ela já existe. No seu currículo, você coloca todo o tempo da sua trajetória e envolve outras coisas. Mas o tempo dessa ação cultural específica, você coloca o tempo que ela tem, se é 1 ano, se é 2, se é 3, se ela foi interrompida, se não, se é uma nova iniciativa, beleza? Vamos lá, passando para a próxima. Patinarizinho, Alice. Uma outra questão que estou com dúvida. A carta de anuência é para todas as categorias ou somente para a B? Responde aí. Eu estava vendo essa pergunta agora, aqui no chat de dúvidas. Sim, a carta de anuência, na verdade, é para toda a representação física, né? Que tenha a sua ação, ela representa. Desculpa, em espaço cultural, quando você está representando, e esse espaço, por exemplo, é um espaço de ocupação de várias pessoas, de uma gestão coletiva de várias pessoas, você precisa da carta direcionando que você é representante daquele espaço que tem várias pessoas. Essa é uma carta. Agora, para a ação cultural é minha, é do Sander e é do Lipari, e é um sarau. É dos três, e eu estou representando. Então, eu preciso da carta dos dois outros, dizendo que eu estou representando a nossa ação cultural. Então, eu acredito que seja para as duas categorias, mas eu posso ter me confundido. Sander, você consegue dizer mais concretamente? É porque eu acabei de ler aqui quando eu fui mandar o link do cadastro passado. Eu entendo assim, ó. Se você está lá na categoria A, que é esse quadro que, vamos tentar ir por partes, né? Eu acho que é um ponto que está gerando dúvida mesmo. Eu sou o representante do Espaço Cultural Flor do Mangue.
O Flor do Mangue é um espaço sem CNPJ. E aí no Flor do Mangue tem a Alice e tem mais outras 10 pessoas que fazem parte junto comigo, que ajudam ele. Essas pessoas precisam me reconhecer como representante. Esse é um ponto. Fato, precisa ter. O outro é a minha ação cultural, o que eu vou a minha ação cultural positiva, o que eu vou desenvolver. E aí nessa ação cultural positiva eu tenho a minha ficha técnica. E aí na minha ficha técnica eu preciso, todas as pessoas que estão envolvidas lá precisam enviar carta de anuência. Então sim, seria para a categoria A e para a categoria B, sendo que a categoria B ela não precisa dessa carta de representação se não for um coletivo. Por exemplo, Coletivo 302, qual o coletivo que eu faço parte. Vou dar os nomes porque aí fica mais fácil também, né? A gente acaba trazendo para as nossas referências. Coletivo 302, eu quero me inscrever na categoria B de modalidade lá. Nós somos 6 integrantes, então eu vou na modalidade 2, se eu não me engano, de 4 a 6 integrantes, e vou concorrer a esse prêmio. E aí, como coletivo 302. Só que o coletivo 302 não tem CNPJ, vamos supor. Vai estar sendo o Lipari, que vai estar lá representando o coletivo 302. A gente tem que dar uma carta de anuência, a gente tem que dar uma carta de representação para o Lipari, que está representando o coletivo, e também a carta de anuência da ficha técnica. Agora, sim, o Lipari está escrevendo um projeto, mas ele não está escrevendo como coletivo 302, está escrevendo o Lipari, é o projeto do Lipari, mas consta todas as outras 6 pessoas. Aí sim é só a carta de anuência, que foi a pergunta que o João fez. O melhor cenário seria a pessoa física. Sim, eu acredito que sim. Se você se inscreve como pessoa física e tem outras pessoas na sua ficha técnica, é só uma carta de anuência só. Beleza? Aí temos aqui o Rafa, agradecendo pela disponibilidade e paciência. A Cíntia também, colocando aqui parabéns, agradecendo competentemente a abertura de vocês, nos apoiando, incentivando e tirando as dúvidas desses movimentos. Fiquem com acesso à internet, pois até dia 7 nos falaremos muito. Pode deixar, Cíntia, estamos aqui conectados 24 horas, celular comendo e com o celular na mão, tá uma coisa. Hugo agradecendo também. O Fábio tem uma pergunta. As ações culturais podem ser entregues na forma de live ou vídeo pré-gravado? Quer responder, Alice? Desculpa, pode repetir a pergunta? As ações culturais podem ser entregues na forma de live ou vídeo pré-gravado? Sim, as ações culturais elas podem ser retornadas tanto em gravação, quanto em live, quanto em proposta presencial, entendendo a situação que a gente vai estar, né, o ano que vem, que é o ano que vem, que são os 90 primeiros dias do mês do ano, para fazer essa ação cultural, e depois tem mais 30 dias para fazer a comprovação dela, mas é um relatório simples. Então, sim, você tem essa abertura bem extensa, assim, para o que você já produziu, para o que você venha a produzir. Então, vai bastante da sua criatividade e do que você pretende expor, assim, nesse momento. Dentro do edital também, Fábio, existe lá essa questão, né? Se você vai fazer uma atividade que é presencial ou ela é virtual. Então, é a opção que você coloca mesmo, beleza? Tem algum anexo de ficha técnica? Não, Paty, ficha técnica não tem. Ficha técnica você cria lá no Word, ficha técnica. Patrícia Narizinho, que não é seu nome, mas Patrícia Narizinho. Aí é produtora, professora, não sei o que mais. Uberlan é monitor. E aí você vai colocando as pessoas que participam. Os outros são capoeiristas. E aí você coloca todo mundo que tem lá, beleza? Mas aí a ficha técnica a gente não tem um anexo. Mas se a galera tiver com dificuldade nesse sentido da ficha técnica, eu posso encaminhar um modelo, né? Porque aí as pessoas vão adequando. É porque cada linguagem tem a sua diferença, né? No teatro a gente tem o diretor, tem o ator, tem a atriz, tem o cenógrafo, tem o iluminador. Cada área você tem a sua especificidade, beleza? A Patrícia agradece pelas informações, parabéns pela dedicação. O Fábio tinha feito a pergunta lá, mas não foi respondida. Enfim, gente, já estamos com 1h10 de transmissão ao vivo. O tempo que a gente tinha disponível para fazer esse plantão de dúvidas era mais ou menos esse. Alguém que ainda está acompanhando essa transmissão, tem mais alguma dúvida que gostaria de fazer, que é de vida ou morte?
faça agora, ou então a gente vai se despedindo, dizendo que a Secretaria de Cultura ela está recebendo atendimento, ela está fazendo atendimento presencial conforme o agendamento, então é preciso ligar lá na Secretaria de Cultura. Se você conseguir pegar o telefone e disponibilizar no chat, Alice, liguem na Secretaria de Cultura, agendem um atendimento, e aí domingo e segunda-feira é sem agendamento prévio, você pode chegar lá a partir das 14 horas, vai ter uma equipe da comissão e da Secretaria de Cultura para atender e para ajudar a fazer os cadastros. A gente está tentando pensar alguma ação em um bairro descentralizado, ver o que a gente consegue fazer de fazer o atendimento em algum lugar que esteja com dificuldade, que tem uma grande adesão. Que a gente possa multiplicar essas informações, fazer chegar nas pessoas que estão com dificuldade, fazer as pessoas acessarem. Esse é o intuito. A gente tem perna, a gente vai até onde a gente consegue, mas é isso. Domingo, segunda-feira, ponto de apoio. Hoje tem essa live que fica. Quem achou que ela pode ser útil para outras pessoas, compartilhe. A gente vai tentar criar outros vídeos menores explicando isso. Hoje à tarde a gente vai fazer essa gravação. Enfim, estamos trabalhando para fazer essa informação chegar da melhor forma possível. A gente agradece toda a manifestação de carinho, de apoio aí, porque é uma batalha mesmo. E é isso. Vamos para a última pergunta aqui e a gente encerra ali. O Johnny chegou, a gente tinha falado que quem tivesse a última de onde fosse. O Johnny faz a última pergunta aqui, que é: no caso da banda que usar a verba para gravar projetos autorais, tem que dar a carta de anuência para a equipe do estúdio que vai fazer a gravação? Johnny, eu acho que não. Eu colocaria só os músicos da banda, sabe? Que estão envolvidos diretamente na produção do projeto. Depois você vai precisar apresentar o disco, né? Então você gravou e tal, mas o estúdio no qual você vai gravar, a pessoa que vai te gravar, essa carta de anuência eu acho que você não precisa, mais dos músicos que compõem a sua banda, beleza? Mas é isso. Não tenho muita dúvida em relação a isso, não. É isso, a Alice colocou aqui o contato, vou colocar para vocês, o contato da Secult, 3362-4707, fica na Avenida 9 de Abril, lá no parque, na entrada histórica, tem os e-mails aqui para vocês entrarem em contato, para vocês fazerem um agendamento, e a Cintia coloca uma última mensagem, legal, vamos tentar marcar esse atendimento presencial, valeu mesmo, parabéns por conduzirem de forma ética, profissional e transparente. É isso, valeu Cintia, valeu Johnny, valeu Paty, valeu Fábio, Hugo, Rafa, todas as pessoas que acompanharam essa transmissão, ela vai ficar disponível. Quem tiver dúvidas, a gente segue à disposição lá no chat de dúvidas. E é isso, me despeço por aqui. Foi um prazer passar essa manhã com vocês, poder tirar um pouquinho dessas dúvidas e poder auxiliar nesse processo que é de construção e que é para todo mundo. Beleza? Um abraço, Alice, suas considerações. Bom, galera, é isso. Espero que tenhamos ajudado. Assim, é esse o intuito. Não se acanhem em chamar no WhatsApp, em passar o contato, especialmente no chat de dúvidas, no Articula, que são veículos que a gente construiu desde o princípio da pandemia, sabendo que nesse momento ia ser bem útil, e tem surgido bastante dúvida. Então, fala para as pessoas procurarem a secretaria, os grupos, a gente mesmo, porque a gente ficou 7 meses trabalhando para chegar nas pessoas, assim, e é a parte que a gente falou que ia ser mais difícil, porque desde o princípio já era, assim, fazer o cadastro, estar nas discussões, e a gente entende que o acesso não é para todos, que não é todo mundo que tem internet em casa, que consegue ficar 1 hora disponível na sua manhã, ou na sua tarde, ou na sua noite, todo mundo tem muitos corres, então, entendendo isso, que a gente está realmente disponível, porque a gente tem esses próximos dias para fazer quase 600 pessoas dessa cidade que produzem arte, que trabalham com arte e cultura, que promovem a nossa cultura da nossa cidade, receber o mínimo de dignidade em uma premiação. Então, mais uma vez, a responsabilidade dessas 9 pessoas que estão acompanhando a gente desde o princípio, de compartilhar com seus amigos essa live que é de formulário, que é bem específica. É só abrir o formulário do lado e ir preenchendo, que não vai ter erro. Se apega aos anexos antes de fazer isso. E também tem uma live anterior aqui no Conselho de Cultura, que fala sobre o edital num parâmetro geral, sobre a construção dele, sobre quais pontos você tem que se atentar. Então, a informação a gente está produzindo por aqui, mas mesmo assim, sem deixar de pensar em colar nas quebradas mesmo, tipo,
em dar o salve, em ajudar, porque é disso que se trata, assim, se a gente não puxar o nosso próprio mangue, ninguém vai puxar, então bora fazer esse siri rolar, é isso, gratidão, e bora para mais uma, quando vocês chamarem aí, tamo aí.